separaram umas coisas que são bem interessantes. Tem uma coisa que é talvez tentar entrar na mente do usuário e ver onde elas estão as falhas. Acho que no mundo, digamos assim, na parte mais mundana, onde a maioria da população tem acesso, às vezes por uma troca digital e tudo mais, tem as fragilidades e são aplicados golpes por aí, né? Tem uma linha, os famosos phishing, scams, coisas antigas, às vezes pelo e-mail, né? Que é uma vulnerabilidade, né? Clica em um arquivo, alguma coisa. Essa é uma parte. Mas a outra parte é justamente isso que vocês estão falando, onde é que pode estar a falha. Dá para separar meio que aonde está potencialmente a falha em software, então tem que entrar e se colocar não no lugar do usuário, mas do desenvolvedor, e também tem a parte, digamos, de hardware também, que vocês têm que ter um certo conhecimento também, porque às vezes a falha não está no software, né? Está no hardware que está dando gerando uma situação de risco, hipoteticamente falando, para a empresa, para o negócio, né? E não só em hardware ou software, em processos também. Então, naquela pecinha, no próprio usuário, como ele está interagindo com esse ecossistema. Hardware misturado com software, login, a posição dele. Então, é um ecossistema completo que a gente tem que olhar. São várias pecinhas que a gente pode encontrar uma vulnerabilidade. Então, processos também, muitas das vezes, na verdade, é mais fácil você hackear um processo do que um software bem feito, bem desenvolvido, né, um hardware bem testado. Agora, o processo ruim é onde está o problema. Às vezes você tem um software bancário, por exemplo, um sistema tecnicamente perfeito, com a criptografia linda e maravilhosa, mas você tem o usuário. O usuário legítimo, o cara que foi feito para utilizar aquilo, se ele faz uma ação que não foi... que ele está fazendo porque foi enganado, que foi solicitada a ele e ele não deveria estar fazendo, não tem segurança que vai barrar, porque o software foi feito para ser utilizado por ele. Então, tem o lado humano da coisa e tem, claro, o lado do servidor, e aí vai entrar hardware, vai entrar software, vai entrar todo o design de processo, de arquitetura daquela solução. Qualquer vírgula aqui pode causar um problema na história. Quer comentar também, João? Não, é bem isso mesmo. E aí, é bem o que o Gabriel falou. A gente sempre começa, pelo menos eu sempre comecei levantando hipóteses. Aonde que algo pode estar errado? E o interessante é que é um trabalho muito incessante, né? O trabalho, às vezes, é meio ingrato do hacker. Porque a gente tem que testar, é uma hipótese. Sim. Ela pode ser verdadeira ou não, pode não ser. E quando você desiste daquela hipótese? Isso é a coisa, acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é desista ou não dessa pesquisa. Porque você se insere numa pesquisa e se você testa ela de um jeito ou de outro, eu já demorei meses para chegar em vulnerabilidades gravíssimas que eu poderia ter desistido um pouco antes. E perdi meses em coisas que eu não cheguei em lugar algum. Então, será que eu teria chego se eu tivesse... O pior é quando você desiste e depois você encontra um report de alguém que estava tipo, na mesma linha que você e você fala... E você estava na trave do jogo. E não tem ninguém te dizendo, não tem uma bússola. Tá quase quente e frio, né? Tá quase lá, não tá. Então a gente trabalha muitas vezes cego. A verdade é essa. Sim, mas isso é isso é uma das partes... É a parte mais legal do hacking, que é tipo... As pessoas às vezes não associam o hacking com a criatividade. E acham que é um processo muito mais formal de seguir o passo A, passo B, tipo, como se fosse um tutorial, uma regrinha, quando, na verdade, é um processo totalmente criativo. Então, às vezes, você vê um moleque de 14, 15 anos que vai ter uma visão, que ele não está lá no escritório, ele tem uma visão totalmente diferente do cara que está no escritório desenvolvendo, teve uma ideia viajada lá, testou, encontrou um problema e, porra, foda. E achou uma vulnerabilidade que vai causar evolução de segurança. Então, essa pluralidade de olhares, assim, essa parte humana de criatividade no hacking é o que mais me fascina, assim, a gente pegar um report e ler e falar, puta, que sacada, que animal, que da hora que o cara pegou, né? esse endpoint de upload de avatar e usou para tal coisa. Esse eu acho, tipo, o fator wow do hacking, assim, é o que me... Você aprende com a criatividade. E é assim, pelo menos para mim, a minha trajetória foi lendo esses reports, na época blogs, né? Lia blogs e lia essas pesquisas, ia tendo essas sacadas e testava desse jeito, funcionava. E se eu também reordenar, aí você cria suas próprias técnicas. Então aqui também funciona. Então é muito da criatividade. Na verdade, eu digo que a criatividade ela é muito mais importante do que a técnica no hacking. Muito mais. Eu já vi pessoas... péssimos programadores e ótimos hackers, e dos melhores programadores que já pediram para passar madrugadas quietos numa call comigo vendo
e nunca desenrolaram nada. E um dos melhores pessoas, eu nem formei, pessoas formadas com pós-graduação, e falava, gente, por que não anda? Eu falo, cara, não sei, é assim, e a pessoa, assim, meio que desesperada, não anda, não vai. Vocês acham que tem uma parte aí, um componente de vocês muito pessoal, ou talvez dos melhores que identificam esses problemas, que conseguem gerar esse reporte completo? O que vocês diriam que tem esse que a mais? Porque às vezes não é só o conhecimento, como voltando ao tempo da ciência, da tecnologia, da computação e todos o ecossistema, mas em si realmente talvez investigar ou ser aguçado ou ter uma curiosidade a mais, porque às vezes não é sobre o conhecimento, é como você aplica esse conhecimento, né? Ou pela experiência de vocês. Curiosidade, acho que é top 1 fator. Persistência, né? O quanto você vai ser resiliente, o quanto você vai realmente falar, não, eu vou atrás, porque não existe o 100% seguro, esse é o lema da coisa, alguma coisa eu vou achar e eu vou continuar cavando. Como o João estava comentando, já teve muitos casos de testes que eu fiz que vinham para mim como assim, não, já foi testado e está tipo lindo, eu falei, não, deixa eu olhar. O meu olhar vai ser diferente, eu vou cavar do jeito diferente e às vezes eu vou encontrar coisa que não foi encontrar por outro teste. E faz parte da coisa, né? Então, eu particularmente, cara, se eu começo, esse é o meu problema, eu acho. Se eu encano com alguma aplicação e fico curioso, eu não consigo deixar de pensar nela. Eu vou dormir, vou ficar pensando, puta, mas esse cara fez como que eu resolvo isso, né? se eu fizer isso, eu preciso Eu acho testar. que Assim, o hacker, ele tem um mal, insônia. Acho que todo hacker padece desse mal. Você toma banho sols pensando na nascendo, falha. eu já vi. Essa, porque a gente não consegue. Eu acho que 99% de quem faz e segue essa vida não para enquanto não consegue ou o corpo não desliga. E a gente vai até o fim. Um incômodo, assim, né? Você precisa daquela não dá. resposta. Talvez né? quantas vezes eu tentei? Eu fui pra cama, fechei o olho e 5 minutos depois estava no computador. Porque não dá, não vai desligar a máquina. E aí você fica... Vocês já sonharam com a resposta do problema? Quase compilando. Já tive resposta no banho. Então a gente às vezes precisa, essa pausa precisa. Porque às vezes a gente fica muito bitolado lá e tá cego e fica dando com a cabeça na parede. Aí vai pra um banho. Igual o gamer quando tá jogando ranqueada e tá perdendo todas, aí o cara vai dar um tempinho assim. Volta. E quando ele volta, ele tipo, putz, tem uma nova... Melhora a performance, joga- né? É Às vezes mesmo, já hack é a saindo com mesma coisa. família, já saindo com amigos no meio, falando, ai meu Deus, eu preciso do computador. Peguei. E aí você quer testar. Gente, é desesperador. A ansiedade de testar. Deixa Quando o você tem áudio falando só para não esquecer, A né? luzinha acende na cabeça, você fica desesperado. Você precisa daquela resposta, não tem jeito. Como que, não sei se vocês têm esse número, né? Mas como que tá, pelo menos o que é divulgado, de prejuízos hoje no Brasil por ataque? Vocês têm uma ideia? As empresas não divulgam muito, né? Quando são enganadas. As estatísticas brasileiras são meio que as piores, assim, porque a gente não tem uma centralização muito boa, a gente não tem uma organização, uma gestão centralizada, né? Gestão de Estado, sabe? Para dizer, a gente fala em trilhões, mundialmente falando, mas eu não tenho o número atualizado hoje, Brasil. Não sei se o Gabriel Eu tem. não tenho. Aqui é bem desorganizado e... Você tem uma visão otimista ou pessimista em relação a isso? Tipo, você acha que a gente está num caminho de melhorar? Eu acho que a gente está meio estagnado. Eu não vou dizer que a gente está andando de ré, mas uma melhora meio que a passos muito lentos. Eu acho que a gente tem... Nós somos muito grandes para a lentidão que a gente anda. Eu acredito que o Brasil não está com nota boa, não passaria de ano. E isso, pelo ambiente, a infraestrutura, como a gente tem, as empresas ficam mais suscetíveis a problemas por default. Por default, não. Brasil, estrutura Brasil, orientada a gambiarra, né? OEG total. Às vezes o jeitinho brasileiro ou a gentileza brasileira nos faz não seguir os processos à risca. E tipo, não, você está sendo simpático, eu deveria passar em tal sistema você primeiro, eu deveria fazer tal isso, mas você é gente boa, tô vendo que já tá em cima da hora, deixa eu deixar isso quieto, fazer... Sim. Então, esse jeitinho que às vezes a gente faz por bem, que a gente vê como um fator positivo na nossa cultura, de deixar certos processos de lado, é uma vulnerabilidade social. É isso, é o furar o processo, né? Que você falou, que não tem nada a ver, às vezes, com o sistema, mas com o comportamento humano. E no Brasil a gente tem também uma peculiaridade na questão do setor público de como funciona uma licitação. Né? Então também tem uma coxa de retalho. Então entra gestão, sai gestão. Tem 30 mil fabricantes juntos, plugados num formato completamente bagunçado. E
É isso, vai pro pregão, ninguém está tentando entender se aquilo se correlaciona melhor naquele ambiente, se tem mais sentido de segurança. É preço, é jogado no pregão. Isso eu acredito que faz com que o nosso setor público seja altamente vulnerável.